As melhores histórias merecem ser recontadas. Jill e Ryan Finley eram um casal comum, morando em Oklahoma City, nos Estados Unidos, quando seus mundos foram virados de cabeça para baixo. Casais recém-casados geralmente estão preocupados em comprar novos móveis, redecorar o lar ou pensando em quantos filhos eles decidirão ter. Não há nada mais belo do que compartilhar a vida com alguém com quem é possível contar para tomar as decisões importantes da melhor maneira para os dois. Porém, para o casal da história de hoje, não foi assim que as coisas aconteceram. Ryan e Jill Finley se casaram em Oklahoma e viveram uma vida pacata, até uma condição médica inesperada se colocar no caminho da felicidade. Ryan se viu diante de um novo desafio, mas a decisão que ele precisou tomar não era nem de perto uma escolha com a qual um cônjuge espera lidar. Quando a esposa entrou em coma repentino, ele teve que escolher a hora de desligar os aparelhos. Os eventos extraordinários que aconteceram como consequências deste dilema são inacreditáveis. Depois de se casarem, Ryan e Jill Finley se mudaram para Jones, em Oklahoma. Eles se davam muito bem e, como a maioria dos casais recém-casados, gostavam de aproveitar todo o tempo possível juntos, especialmente nos finais de semana, enquanto Ryan tirava as manhãs para ler o jornal do dia na varanda. Mal sabiam eles que seria em um final de semana que suas vidas mudariam para sempre. Em um domingo qualquer, no qual ele havia deixado a esposa dormindo enquanto retomava seu costume de leitura semanal, Ryan não percebeu que havia algo de errado até tentar acordá-la. Naquela manhã de 2007, a vida do casal mudaria completamente. Casados há mais de 4 anos, eles eram um tanto habituados com as rotinas um do outro e não havia nada de incomum no sono que Jill sentia. Por isso, seu marido não insistia em acordá-la. Mas, de repente, Ryan achou que precisava despertar a esposa. Até hoje, ele não entende o que o fez levantar na mesma hora e ir até o quarto, mas ninguém sabe o que teria acontecido caso ele não o tivesse feito. Ryan diz não saber o motivo pelo qual decidiu acordar Jill naquela manhã, no dia 26 de maio. Mas ele lembra como caminhou calmamente até o quarto e reparou que sua esposa não respondia aos seus chamados. Ele tentou de tudo, desde chacoalhá-la até gritar o mais alto que conseguia, mas nada funcionava. Foi então que Ryan percebeu que sua esposa não estava respirando. O marido entrou em choque ao perceber que a mulher estava inconsciente, mas tentou manter a calma e agir rapidamente. Ele ligou para a emergência imediatamente e a colocou no chão e tentou reanimá-la com uma combinação de massagem cardíaca e respiração boca a boca, enquanto esperava a ambulância chegar. Ele sabia como fazer as manobras por causa de um curso que havia feito uma década antes do incidente e, com seu treinamento, tentou fazer Jill voltar a respirar. Ryan fez o que podia para ajudar a esposa, mesmo sem nunca ter tido a oportunidade de executar as técnicas depois de tê-las aprendido. Ryan diz que os 15 minutos que a ambulância demorou para chegar pareceram horas. A equipe médica chegou e tomou as rédeas da situação, enquanto o marido acompanhava esperançoso pela recuperação da mulher. Os paramédicos tentaram de tudo para reanimar Jill, incluindo o desfibrilador, esperando que as correntes elétricas fizessem o coração voltar a bater. Eu conseguia escutar a máquina funcionando. A primeira batida, a segunda, eu escutava o corpo da Jill subindo e descendo, batendo no chão de madeira, descreve Ryan. Já estava óbvio que a situação de Jill precisava de atendimento médico, portanto, a equipe a levou com pressa para o Hospital do Coração de Oklahoma.
Ryan foi obrigado a segui-los no próprio carro. Assim que chegaram no hospital, foram instalados os aparelhos necessários para tentar fazê-la retomar a respiração. Todavia, Jill não respondeu ao tratamento e os médicos se prepararam para tomar as próximas decisões que salvariam sua vida. De acordo com a lembrança que Ryan tem do acontecido, a equipe médica demorou cerca de 25 minutos para estabilizar a situação da esposa, o suficiente para que os médicos pudessem buscar novas soluções. Como se não bastasse, a condição na qual Jill estava, ninguém sabia, nem mesmo o que havia acontecido para deixá-la assim. Os funcionários do hospital estavam trabalhando o mais rápido que podiam, fazendo tudo o que era possível durante esses momentos mais críticos. Graças à reação racional e rápida do marido, Jill retomou a respiração quando foi estabilizada. Aliviado por achar que o pior já havia passado, Ryan não imaginava o que estava prestes a acontecer. Os médicos permaneceram atentos ao caso de Jill desde o momento em que ela chegou ao hospital. Estava claro que ela havia sofrido uma parada cardíaca durante o sono e que ela passou 5 minutos sem oxigenação alguma. A equipe trabalhou o mais rápido possível para fazer um tratamento com hipotermia induzida para reduzir o dano cerebral que ela havia sofrido. O corpo dela foi tratado com água fria e envolto em bolsas de resfriamento por 24 horas, com o intuito de baixar a temperatura corporal para 32 graus Celsius. O Ryan não podia fazer nada além de esperar. O Dr. Michael Schoffler, encarregado do caso de Jill, disse que o resfriamento auxilia na proteção do cérebro na esperança de uma recuperação. Depois de 24 horas no frio, os médicos reaqueceram o corpo de Jill, esperando que ela despertasse durante o processo, como é o caso de diversos pacientes na mesma situação. Infelizmente, não foi o que aconteceu, e ela continuou a não responder, com atividade cerebral muito baixa. Mas Ryan não estava preparado para desistir. A esposa dele estava em coma. A situação era muito mais séria do que parecia. Ao descobrir a condição a qual Jill se encontrava, o marido permaneceu ao seu lado e se recusou a ir para casa, apesar das sugestões dos médicos. Apesar das probabilidades, Ryan estava convencido de que Jill superaria a condição na qual se encontrava e decidiu fazer companhia para a esposa, mesmo não podendo fazer absolutamente nada para ajudá-la. Seu plano era estar com sua amada quando ela acordasse, e ele até se deitava ao lado dela no leito e lia a Bíblia em voz alta. Ryan ainda tinha esperanças. Ele tentou fazer tudo o que podia, inclusive rezar pela melhoria da esposa, mas infelizmente, com o passar dos dias, foi ficando cada vez mais claro para os médicos que não havia esperança. Eles precisavam ser diretos e claros quanto ao delicado assunto. Foi assustador, eu diria. Tudo o que eles me disseram foi assustador. É assim que Ryan descreve o momento no qual recebeu as notícias dos médicos. Eles lhe contaram que a chance de sua mulher se recuperar era muito pequena, e mesmo com menos de 1% de possibilidade de isso acontecer, Ryan decidiu continuar tentando. Ele continuou rezando pela esposa e passou a escrever em um diário, cujas observações escritas são tristes, mas retratam a determinação com a qual ele lutava pela vida da mulher. Ele não estava preparado para aceitar o que o destino havia lhe reservado. Ryan dizia que queria estar apenas tendo um pesadelo, que os médicos nunca davam as boas notícias que ele esperava sobre o retorno de sua esposa. Ele tentava se manter com fé ao passar dos dias, e mesmo assim, Jill não esboçava melhora. Apesar de toda a esperança, ele sabia que mesmo se sua mulher sobrevivesse, ela provavelmente carregaria sequelas para sempre e viveria em um estado vegetativo. E mesmo esperando o pior, ele não adivinharia o que estava por vir.
Apesar das tentativas incansáveis dos médicos, Jill passou 14 dias em coma. Amigos e parentes começaram a perceber, com a ausência de qualquer melhora, com o passar do tempo, que existia a possibilidade de esta história não acabar com um final feliz. Já era difícil seguir vivendo normalmente, sabendo que a esposa estava em coma, mas a decisão que Ryan enfrentaria em breve provou ser a mais difícil de toda a sua vida. Tanto Ryan quanto os pais de Jill começaram a considerar as consequências das quais eles teriam que lidar. O Ryan se viu diante de sua amada, que estava incapaz de devolver o olhar. Era difícil imaginar como seria a vida sem ela, mas ele sabia que Jill não gostaria de passar a vida toda amarrada em uma cama. Como o marido, ele estava em uma situação impensável. O Ryan era o responsável por decidir até quando Jill ficaria no suporte de vida, essencialmente decidindo o momento do final da vida da esposa. Foi o pior dia da minha vida, o dia em que eu essencialmente precisei decidir se Jill viveria ou não, minha alma gêmea, meu tudo. Ele escreveu em seu diário. O casal nunca havia conversado sobre o que fazer em uma situação como esta. Portanto, não havia um acordo sobre como proceder com uma decisão em relação à pessoa amada perante a qual ninguém se imaginava estar. Mas Ryan se lembrava de quando uma tia esteve hospitalizada e a família foi obrigada a decidir o que aconteceria com ela, denotando que, na ocasião, Jill disse que jamais gostaria de viver daquela maneira. O tempo estava passando e a pressão da decisão pairava sobre o marido. Ryan consultou a família de Jill para que eles tomassem uma decisão juntos e todos concordaram que ela não gostaria de viver daquela maneira. Ele se despediria da esposa e a retiraria do suporte de vida. A decisão foi unânime e o tribunal deu início ao pedido do processo. Em retrospecto, Ryan reconhece que foi a decisão mais difícil da sua vida, dizendo que ninguém acha que aos 31 anos terá que fazer esta escolha pela esposa, que tinha apenas 32. Era chegada a hora de os médicos explicarem o que aconteceria após a remoção de Jill do suporte de vida. A morte não é instantânea e, em alguns casos, há pacientes que se movimentam em reflexo ou até emitem sons. Ninguém está realmente preparado para o último suspiro. As pessoas mais próximas de Jill se despediram e os médicos desligaram o suporte de vida. Ryan se preparou para o pior, assistindo enquanto sua esposa era desconectada das máquinas, que a mantinham com vida. Mas ele não estava pronto para o que estava por vir. Jill foi removida do suporte de vida no dia 9 de junho de 2007. A parte superior do corpo dela se mexeu um pouco e ela começou a murmurar: "Eu precisei sair do quarto, eu comecei a passar mal." Lembra Ryan ao admitir que foi demais para ele. Os médicos tentaram manter o marido calmo, mas ele não aguentava o peso da situação na qual estava. Ninguém quer passar pela provação de ver a pessoa amada respirar pela última vez. Ele não conseguiu voltar para o leito, até que uma enfermeira correu para chamá-lo, com uma notícia que ele jamais esperaria. Ele voltou para o quarto do hospital por volta das 11 horas da manhã, 5 horas após o desligamento do suporte de vida. E ele sentou ao lado da esposa, que ainda demonstrava reflexos e murmurava. Ryan acreditava, de acordo com os conselhos médicos dados a ele, que aquele era o último suspiro de Jill. Ele lembra do terrível momento do qual tentava entender o que a esposa tentava dizer. E logo ficou claro que o que estava acontecendo não era bem o que era esperado. De repente, Jill começou a se mover e a falar de forma coerente: "Me tire daqui!" Ryan a ouviu dizer, já que logo depois ela pediu para levá-la aos seus 2 restaurantes mexicanos preferidos. O marido se lembra dos médicos falando para ele não retomar o otimismo quando ela começou a sussurrar, mas ele tentou conversar com a esposa mesmo assim.
Ryan queria descobrir se o que ela estava falando era mais do que um reflexo inconsciente e acabou por descobrir que algo extraordinário estava acontecendo diante de seus olhos. Quando Ryan começou a fazer perguntas, ela passou a respondê-las conscientemente, lembrando do nome de seus animais de estimação, do número de telefone e até mesmo do endereço de residência. Ele começou a filmar o que estava acontecendo, ainda com esperança de que algo inesperado estivesse em percurso. Alguns poucos minutos após Ryan se ver obrigado a aceitar o fato de que sua esposa não voltaria mais, ela começou a se recuperar. Nada estava certo, mas para ele, Jill não estava diante de seu último suspiro, e seu comportamento era de fato tão excepcional que até mesmo os médicos ficaram surpresos. Nesta hora, estava claro que Jill estava despertando do coma, horas após ser desligada dos aparelhos de suporte de vida. Ela conseguia respirar e conversar, e Ryan descreve o momento inacreditável como algo eufórico. Não consigo imaginar um sentimento melhor que aquele. O marido mal podia acreditar no que estava acontecendo e ele passou um dia inteiro se questionando se aquilo era realmente verdade. Ele estava preparado para o pior, mas o melhor aconteceu. Era como se Ryan estivesse em um sonho, até que ele percebeu que tudo era mesmo verdade. Com o passar do tempo, Jill pareceu se recuperar com sucesso, demonstrando um progresso que surpreendeu a equipe médica. Era como se nada tivesse acontecido e se ela estivesse completamente normal, algo como a própria Jill descreveu, foge completamente ao padrão dos casos semelhantes. Ela não se lembra dos eventos que se passaram durante o tempo em coma, como a maioria das pessoas que despertam, mas ressalta que tem memórias do chuveiro no qual lhe dava banho todos os dias. Quando Jill descobriu sobre a difícil decisão que o marido foi obrigado a tomar, ela disse algo inesperado. A possibilidade de uma pessoa amada decidir encerrar o suporte de vida pode ser chocante ou triste para algumas pessoas, mas não foi para Jill. Ela concordou com a decisão tomada pelo marido ao ver o seu estado estagnado depois de 2 semanas em coma. Eu não gostaria de viver daquela maneira e ele fez a coisa certa, ela disse, destacando que os médicos lhe contaram que ela viveria em um estado vegetativo, de cama, usando fraldas para o resto da vida, algo que não condiz com o que Jill é de verdade. Foi diagnosticado que Jill tinha uma condição congênita que fez seu coração parar durante o sono naquela trágica manhã de domingo. Mas a equipe médica não fazia ideia de como ela havia se recuperado tão repentina e surpreendentemente. Já a paciente, no entanto, tinha um palpite. Com tantos familiares e amigos religiosos frequentando tantas igrejas diferentes e rezando por ela, bem como o marido e suas diárias preces fervorosas por sua recuperação, Jill acredita com sinceridade que foi Deus quem a salvou. A família de Jill não poderia sentir mais gratidão pelo suposto milagre. Todavia, apesar da recuperação surpreendente no leito de 6 horas após o encerramento do suporte de vida, ela ainda teve um longo caminho até a recuperação total. Ela precisou reaprender a realizar tarefas simples, como escovar os dentes e amarrar os sapatos, bem como qualquer coisa mais complexa que isso, como, por exemplo, cozinhar. A recuperação médica inclui o implante cirúrgico de um marca-passo e o trabalho terapêutico com fonoaudiólogo, mas ela certamente recebeu a segunda chance de viver, desprendendo o esforço necessário para melhorar. Ryan mal podia acreditar que sua esposa estava de volta. Lado a lado e mais felizes do que nunca, eles entendem que não têm tempo a perder e precisam fazer cada segundo valer a pena.
Jill enfatiza que a experiência assustadora trouxe uma nova perspectiva de vida e que o casal vê seus dias de maneira diferente, tentando aproveitar cada minuto na companhia um do outro, fazendo tudo, até tarefas simples, como ir às compras em dupla. Jill é grata pela recuperação milagrosa, mesmo com os necessários tratamentos para a fala e para a perda de memória recente. Ela testemunhou que se sente normal em uma das entrevistas que deu para relatar a experiência que mudou sua vida. Um dos nossos amigos disse que sente inveja pois parecemos um casal recém-casado. Ela contou ao Today, rindo, junto com o marido. O incidente os aproximou ainda mais e agora eles compartilham um ponto de vista mais otimista ao enfrentar cada novo dia. O casal teve bastante tempo para refletir sobre o acontecido e, surpreendentemente, Ryan diz que faria tudo igual se passasse pela mesma coisa novamente. Acho que é a natureza humana. Ele diz, enfatizando que não mudaria nada. O marido foi nomeado para o prêmio Oklahoma Heart Hero, dado pelo Hospital do Coração de Oklahoma, para cidadãos locais que salvam a vida de alguém com manobras cardíacas. Durante todo o ocorrido, ele não deixou de cuidar da esposa em momento algum e agora, depois de tudo, ele presta ainda mais atenção. Com a recuperação inesperada e a felicidade de ter a esposa de volta, Ryan realiza todos os desejos de Jill. Eles foram aos restaurantes que ela mencionou durante os primeiros minutos de consciência, enquanto acordava do coma no hospital. Ryan descreve que se preocupa com a esposa todas as noites. Ele diz que acorda no meio do sono para conferir se a esposa está reagindo. Uma apreensão plausível depois de tudo o que aconteceu. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não saia daqui sem clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Life Daily e Graduates, imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!